a glória do ministério da nova aliança. Capítulo 3. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 56 a 58. Epáfras, aperfeiçoado para cooperar com o Evangelho. Graças a Deus pelo aperfeiçoamento que Paulo implementou em Éfeso. Epáfras foi um dos irmãos aperfeiçoados na escola de Tirano. Foi ele quem levantou a igreja em Colossos. Podemos inferir isso pelo seguinte trecho: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses capítulo 1, versículos do 7 ao 8. Provavelmente, Paulo nunca esteve em Colossos, mas Epáfras, aperfeiçoado por ele, foi pregar o Evangelho naquela cidade e estabeleceu a igreja ali. Que maravilhoso! Espero que muitos sejam aperfeiçoados pelo Senhor para levantar igrejas em cidades ou mesmo um grupo familiar em algum bairro. Isso pode apressar a volta do Senhor. Vamos abreviar esse tempo. Vamos cooperar com o Senhor. Eu espero ser arrebatado vivo quando o Senhor voltar. Em Colossenses 4, do 12 ao 13, lemos: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupou por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Nesse trecho, podemos perceber que Epáfras levantou pelo menos 3 igrejas: a igreja em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis. Assim como o Senhor aperfeiçoou Epáfras, tornando útil para o ministério da nova aliança, espero que você também possa ser aperfeiçoado e útil ao Senhor. Paulo em Corinto. Paulo precisava ir a Corinto, porque chegaram a ele relatos negativos de que havia diversos problemas na igreja ali. Assuntos estes que o apóstolo abordou e direcionou em sua primeira epístola aos Coríntios. Ele queria estabelecer em Corinto um centro de obra, assim como fez em Éfeso, mas o tempo não lhe permitia, pois precisava ir a Jerusalém levar a coleta de ofertas. Chegando a Corinto, ele queria partir de barco para Éfeso. Entretanto, os judeus haviam preparado uma emboscada para prendê-lo e matá-lo. Atos capítulo 20, versículos do 1 ao 3. O apóstolo teve de fazer o trajeto por terra, retornando pela Macedônia até que chegou a Mileto, onde reuniu os presbíteros de Éfeso. Versículos 17 ao 35. Partiu de lá e, por fim, chegou ao destino final, Jerusalém. Nesta última, os judeus vindos da Ásia causaram um tumulto para matá-lo. Contudo, Deus, em sua soberania, usou o comandante romano chamado Lísias para poupar sua vida. Atos capítulo 21, versículo do 17 ao 40. Os escritos de Paulo em Roma. O apóstolo foi preso e, à vista do perigo que corria, levado a Cesareia, onde ficou por 2 anos, aguardando o julgamento. Muitos governadores ouviram o evangelho nesse período em que ele esteve nessa cidade, até que apelou para ser julgado por César. Diante disso, ele foi levado a Roma, onde lhe foi permitido alugar uma casa
e aguardar o julgamento em prisão domiciliar, tendo um soldado romano em sua companhia. Atos 28, versículo 16 e os versículos 30 ao 31. Nesse período em que esteve preso, Paulo se dedicou a escrever epístolas. Ele escreveu 4 livros maravilhosos: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Essas epístolas são consideradas o coração da Bíblia. Em face da demora no julgamento, enquanto aguardava a sentença final, ele foi solto temporariamente e provavelmente aproveitou para visitar as igrejas. Paulo foi a Éfeso e depois a Macedônia, onde escreveu a primeira epístola a Timóteo. Foi a Creta, Nicópolis, onde escreveu a carta a Tito. Depois foi a Troade e Mileto. Provavelmente, nesse período, ele teria escrito a epístola aos Hebreus, se o considerarmos como autor desta. No ano 67 d.C., o apóstolo foi preso novamente por causa da perseguição de César Nero. Na prisão, ainda escreveu a segunda epístola a Timóteo, prevendo seu martírio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o que ocorreu no mesmo ano. Paulo foi muito usado pelo Espírito para completar a revelação da economia neotestamentária de Deus, divulgar o Evangelho no mundo gentil e deixar a revelação registrada em cartas como um legado para gerações futuras, chegando às nossas mãos. Louvado seja o Senhor!